O vídeo de hoje é sobre a Edux. A Edux é uma gigante do setor de educação do Brasil. É a antiga Estácio. Cara, e essa empresa tem 1.300.000 alunos. Você sabia disso? Eu não sabia e tomei um susto danado. E aí, nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Edux, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí para não esquecer e bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Edux. A Edux é uma das maiores holdings de educação superior no Brasil. E a empresa possui atualmente 1.300.000 alunos matriculados. A história da Edux remonta aos anos 70, com a fundação da Faculdade de Direito Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Mas em 2019, a Estácio Participações se tornou a Edux, consolidando sua trajetória e preparando o grupo para uma nova fase de expansão no mercado educacional brasileiro. A Edux possui 3 grandes negócios. A divisão Premium é focada em instituições e cursos com mensalidades elevadas, atendendo um público de maior poder aquisitivo. Essas unidades atendem cerca de 20.000 alunos, com destaques para 2 marcas principais. O IBMEC, com mensalidade média de R$ 3.500, e a Idomed, marca que reúne as faculdades de medicina do grupo, com mensalidade média de mais de R$ 10.000 por mês. Já a unidade de ensino digital desempenha um papel fundamental na expansão do acesso à educação por meio de cursos online, abrangendo graduação e pós-graduação. Essa divisão utiliza intensamente a tecnologia para otimizar o aprendizado, empregando diversas plataformas e recursos de multimídia. Com a mensalidade média de apenas R$ 230, o ensino digital da Edux atende aproximadamente 1 milhão de alunos, demonstrando seu impacto na democratização da educação. Já o segmento de ensino presencial e semipresencial oferece graduação e pós-graduação em diversas unidades do Brasil, possuindo cerca de 270.000 alunos com um ticket médio de R$ 626. A Edux, como qualquer outra grande empresa listada na B3, enfrenta grandes desafios. Nós vamos listar 4 grandes desafios. O primeiro deles é o ambiente regulatório. As mudanças nas regulamentações do Ministério da Educação podem impactar a operação e o crescimento da empresa. E esse item é muito aplicável na questão do ensino à distância. Outro ponto de atenção é a concorrência. O mercado de educação superior é muito competitivo, com a presença de outros grandes players. Hoje, o crescimento de plataforma de ensino online é muito grande e o mercado é um só. E a Edux disputa esse mercado. Outra questão é a evasão e a inadimplência. Manter baixos os índices de evasão e inadimplência dos alunos é um desafio constante, especialmente em um cenário econômico instável. E por fim, o risco de fusão. O setor ainda é muito pulverizado e ao longo dos anos passou por um processo de concentração forte. Mas mesmo assim, fique atento. A Edux pode comprar ou ser comprada por outras empresas. Recentemente, inclusive, houve discussões sobre uma possível fusão com a Cogna. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre o faturamento. Estes dados se referem ao ano de 2024. Observe que 49% do faturamento da empresa vem da divisão de ensino presencial, 35% vem da divisão de ensino digital e apenas 16% do faturamento vem do segmento Premium, são as faculdades de medicina e o IBMEC. Mas observe que o segmento Premium, apesar de ser responsável por apenas 16% do faturamento, ele foi responsável por aproximadamente 39% do EBITDA que a empresa gerou em 2024.
integralizando algo em torno de 685 milhões de reais. Observe que o setor premium é o que possui a maior margem de EBITDA, integralizando 38%. Depois é o ensino digital, com 16%. E o ensino presencial tem uma margem de EBITDA bem baixinha, de algo em torno de 7%. O segmento premium é composto pelas faculdades de medicina e pelas unidades do IBMEC e possui menos de 20 mil alunos, sendo responsável por apenas 16% do faturamento da empresa. Mas o segmento premium é o melhor negócio da Yduqs. É até constrangedor constatar que nem 20 mil alunos do segmento premium, representado pelas unidades do IBMEC e pelas faculdades de medicina, esses alunos geram mais margem EBITDA monetária e percentual que mais de 1 milhão de alunos do EAD. É o segmento da alta renda mostrando toda a sua força. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Yduqs, né? Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? E o que é isso? Eu pego os balancetes aí dos anos de 2019 a 2024, fiz uma reclassificação e auferi 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar a entender que empresa que é essa, eu pego aí o balanço de 2024, de dezembro de 2024, e faço um gráfico de blocos. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem um capital de giro aí de praticamente 1,1 bilhão de reais e uma necessidade de capital de giro aí de 731 milhões de reais. E aí, pessoal, eu faço uma subtração, uma soma simples, né? Uma subtração simples. Pego 1,08 bilhão, tiro 731 milhões, sobra 349 milhões. Esse dinheiro, pessoal, é o que a gente chama de saldo de tesouraria. E é o dinheiro que a empresa tem para pagar as suas exigibilidades de curto prazo. Está aqui os 349 milhões de reais. A notícia boa é que no ano passado o saldo de tesouraria estava negativo e agora em 2024 ele está positivo, né? Então a empresa ganhou liquidez e isso é muito importante, né? Pessoal, eu poderia analisar aqui os dados, a evolução dos 3 indicadores com base na tabela, mas a tabela é muito confusa e é por isso que eu gosto de plotar os dados da tabela no gráfico, né? E o que eu percebo? Pessoal, a linha azul é o capital de giro, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria, né? Então, a gente percebe uma empresa que de 2019 a 2022 era uma empresa até bacana, normal, bem tranquilinha, né? O capital de giro bem acima da necessidade de capital de giro, né? Capital de giro é a linha azul, bem acima da necessidade, que é o vermelho. Saldo de tesouraria sempre positivo, tal. Em 2023, o saldo de tesouraria ficou negativo, isso gera alguma preocupação. Mas se a gente comparar 2023 com 2024, a gente percebe que tanto o saldo de tesouraria quanto o capital de giro aumentaram muito, né? Tiveram guinadas bruscas, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o capital de giro, né? Subindo, né? Esse aqui é o saldo de tesouraria também subindo, e a necessidade de capital de giro praticamente linear, né? De 2022 para cá, as variações são muito pequenas, né? Então, olhando assim, num primeiro momento, eu vejo uma empresa ok, uma empresa que vale a pena a gente prosseguir na análise de avaliação econômico-financeira. Então, uma empresa que aparentemente tem uma situação econômico-financeira ok. Mas vamos ver agora o saldo de tesouraria para a gente ver como é que está essa situação. O que tem de importante, pessoal, no saldo de tesouraria, né? Eu colori de laranja. E é o saldo, só o saldo. O saldo de 23 para 24, ele era negativo de 109 e passa a ficar positivo em 349 milhões de reais. Então, uma melhora aqui, gente, praticamente meio bilhão, né? 500 milhões de reais, né? E isso aconteceu por quê? Basicamente porque a conta de empréstimos ela diminuiu de 807 milhões para 697, né? Então aqui diminuiu algo em torno de 100 milhões de reais, né? O dinheiro em caixa aumentou e as aplicações aumentaram também, né? Então uma empresa que tem liquidez. Mas, pessoal, o saldo de tesouraria, por si só, a gente já o considera como uma conta errática. Ele é consequência das outras ações da empresa, né? Saldo de tesouraria não tem nenhuma gestão para ser feita. O que tem para ser analisado aqui é que houve uma melhora na qualidade da empresa, né? Já o capital de giro, não. O capital de giro é uma conta que tem poder de gestão, né? Então, ou seja, o administrador ele atua em cada uma dessas contas aqui
subindo ou descendo esses números, né? E isso é importante. E o que tem de importante no capital de giro, né? Basicamente o que está de laranja, né? O capital de giro ele sobe de 679 milhões de reais, bate aí 1,08 bi, quase 1,1 bilhões de reais. E a gente tem que tentar entender de onde que veio esse dinheiro, né? E logo de cara a gente vê que a empresa ela, né, pôs o pezinho aqui em empréstimos, né, aumentou a conta de empréstimos de 4,3 para quase 4,9 bi, né? Então aqui tem uns 600 milhões de reais de empréstimos de longo prazo. Empréstimo de longo prazo, pessoal, sempre é bom, principalmente quando a empresa ela aumenta os empréstimos de longo prazo, que é o que aconteceu aqui, saem de 4,3 para 4,9. E voltando no saldo de tesouraria, ela diminui os empréstimos de curto prazo, saem de 807 e indo para 697. Né? Então mostra que a empresa foi zelosa nisso. Né? O que tem de importante também aqui é a questão do imobilizado intangível, que a gente vê aí que nos últimos 2 anos está praticamente constante. Né? Você pega aqui ó, o imobilizado é 2.560 e esse ano 2.518. E o intangível 3,5 bi, esse ano aí batendo 3,7 bi. Então, assim, uma empresa que de 23 para 24, ela sobreviveu. Ela tocou a vida dela, aumentou aí os seus empréstimos de longo prazo para dar liquidez à empresa, né? Diminuiu os empréstimos de curto prazo e isso foi bacana, né? Em relação à necessidade de capital de giro, que é essa conta que vocês estão vendo aqui, cara, não tem praticamente nada para comentar, né? E a gente vê isso logo de cara olhando o saldo, né? De 2023 para 2024, você veja, né? 2023 a necessidade era 788, agora em 2024 a necessidade é 731 milhões, né? Então uma empresa meio sem sal, né? Uma empresa sem emoções, né? Você pega a necessidade de capital de giro aqui de 22 para cá, ó, 22 para cá, 718, 788, 731, uma empresa que está sobrevivendo da forma, sem fazer barulho, né? E no capital de giro que a gente percebe é que o ano passado deu uma diminuidinha e depois eles ajustaram aqui com o capital de dinheiro dos outros, né? Mas uma empresa que está tranquila, tá? Então, pessoal, se as contas dinâmicas estão sem emoção, vamos dar uma olhada aqui no resultado operacional da empresa, né? Eu gosto de pegar aí os 5 pontos principais da DRE, né, que é o faturamento, o CMV, as despesas, o EBIT e o lucro, né? A gente vai perceber que é uma empresa que tem crescido o faturamento ao longo dos anos, né? Em 2019, 3,5 bi, agora em 2024, 5,3 bi, né? Ela tem crescido de forma interessante. O CMV ele está declinante, né? Você vê que em 2021 bateu em torno de 45,6%, esse ano 2024 está batendo os 39%, então o CMV é declinante, isso é muito bom, né? As despesas operacionais estão em linha, né, gente? Aqui, ó, 43,9, 44, 43, 42, 45,5, isso aqui não é alteração para despesa operacional, está em linha, tá? E aí você tem um EBIT em 2024 batendo os 17%. Né? Teve um EBIT até interessante. Né? Você pega aí que foi o segundo maior EBIT do período que a gente analisou, que é de 2019 para cá. Né? Em 2023 o EBIT foi 15,6% e em 2024 o EBIT foi 17,1%. Né? Inclusive, pessoal, os anos de 22 e 23 só foram anos mais severos para a companhia. Né? Em 22 a empresa inclusive teve um lucro líquido, um prejuízo, né, de 1,3%. O ano passado teve um lucro de 3% e esse ano aí tem um lucro de 6%. Né? Então o que a gente percebe? Uma empresa que ao longo desses anos já tem diminuído o CMV, tem administrado as suas despesas operacionais de forma adequada, né? E isso recuperou um pouquinho o EBIT dela e recuperou o lucro líquido. Né? Isso é bem interessante. Né? Aqui que eu estou mostrando para vocês já em relação a dinheiro, a números, né? E aqui que eu falei com vocês, né? Olha aqui o EBIT crescendo, ele cresceu em percentual, né? Saindo aqui em 2022 de 13,5 batendo 17,1, cresceu em dinheiro, naturalmente, 617 milhões para 900 milhões, né? E aí o resultado financeiro, ele leva grande parte, né, do EBIT da companhia, né? Você vê uma empresa que em 2024 teve um EBIT de 917 milhões de reais, mas ela teve um resultado financeiro negativo de 615 milhões de reais, e aí o que acontece com a companhia é que o lucro líquido dela, né, só sobra 340 milhões de reais. Né? Então essa é uma daquelas empresas que tem um endividamento relevante para a operação, né? E acho relevante sim, porque se você, não é normal isso, né, gente? Você tem um EBIT de 917 milhões e deixar um resultado financeiro de 615, só sobrar 341 para vocês, né?
Então ela tem um EBIT legal de 17%, mas o resultado financeiro leva quase que tudo. E aí o lucro líquido fica pequenininho, né? Essa é mais uma daquelas empresas, né, que tem a sua performance, né, na última linha muito comprometida em virtude do endividamento, né? Aí você vai até falar comigo, não, Igor, não, ela não é endividada, não. Eu olhei lá nos relatórios, né, fundamentalistas, a relação dívida líquida EBIT está 1,6, 1,7, ela está tranquilaça. Será que tá? E eu vou mostrar para vocês que ela não está tão tranquila assim, analisando o endividamento líquido dela, ok? Bora lá. E aí, pessoal, avaliando o endividamento da empresa, o que a gente percebe, né? Que a empresa tem uma dívida líquida aqui de praticamente 3 bilhões de reais, né, em dezembro de 2024. E nesses 3 bilhões de reais, pessoal, eu já deduzi os arrendamentos, né, que está aqui na faixa aqui de praticamente 1,6 bilhões de reais, né? E por que eu deduzi esses arrendamentos, né? Porque, na verdade, isso aqui, pessoal, são operações de leasing back, né? A empresa ela tinha alguns imóveis, ela vendeu esses imóveis para instituições financeiras, né? E pactuou um contrato de arrendamento e paga lá um valor por mês, um valor XYZ lá por mês, né? E aí tudo bem, como isso é um arrendamento, é como se fosse um aluguel, né? Esses montantes que estão aqui são valores que vão vencer aí no longo prazo, né? 5, 10, 15, 20 anos, né? Então tudo bem. Eu retirei, assim como a Edux faz, eu retirei do endividamento também, né? Então é uma empresa que tem um endividamento de praticamente 3 bilhões de reais, mas a pergunta que fica é a seguinte, é uma empresa endividada? E sim, pessoal, ela é uma empresa endividada. No indicador que eu utilizo, que é a dívida líquida dividido pelo EBIT, né, que é esse indicador aqui, é 3,2, né? Então é uma empresa que ela teria que pegar 3,2 anos de seu EBIT de 2024 para conseguir quitar essa dívida líquida, né? E esse indicador ele é alto, né? Qual seria o indicador razoável? O indicador razoável seria 1, né? Mas, pessoal, nada está tão ruim que não pode piorar, né? E o que acontece? Esse indicador aqui está errado. Não é apenas 3,2, ele é bem mais do que 3,2. Mas por quê? Simplesmente, pessoal, porque existe um negócio chamado juros de arrendamentos, né? No caso de 2024, foi de 163 milhões de reais. E aí o que acontece? Esses juros de arrendamento é uma parcela, né, do arrendamento que a empresa fez com os bancos, né, que eu mostrei aqui para vocês aqui há poucos instantes, que ela arrendou alguns imóveis em operações de leasing back, né? E essas prestações elas são divididas em duas partes. A parte fixa que ela lança lá nas despesas, né, operacionais, e aí quando ela lança nas despesas operacionais, isso já é contabilizado no EBIT, já deduz o EBIT, né? Mas parte disso são despesas com juros, que ela não lança nas despesas operacionais, ela lança no resultado financeiro, né? Então ele cai depois do EBIT, né? E aí o que acontece? Esse EBIT ele está superestimado, tá, pessoal? Porque tem essa artimanha, né? Esses 163 milhões de reais, eles estão contabilizados da forma correta, mas gerencialmente, né, eles fazem parte de pagamento de aluguel, né? E se faz parte de pagamento de aluguel, ele tem que deduzir o EBIT, né? E aí eu faço isso, eu pego os 917 milhões, tiro 163, e aí ela teria o que eu chamo de um EBIT ajustado, que seria de 753 milhões de reais. Aí eu calculo novamente o coeficiente de endividamento dívida líquida dividido pelo EBIT, que vai dar 3,9, né? Então, olha só, num primeiro momento, o endividamento é de 3,2, tá? Mas, na verdade, não é de 3,9. Ela está mais endividada, tá? Porque existe essa artimanha, né? Os juros financeiros, parte dos juros, ele é considerado não nas despesas operacionais, e sim no resultado financeiro. Então, o seu EBIT ele está superestimado. O EBITDA que você vai ver nos sites fundamentalistas e na apresentação do RI da Edux, ele está superestimado, né? Então, ou seja, pessoal, a nossa colega Edux, ela está endividada sim, né? Ela tem um indicador, uma relação de dívida líquida de EBIT de 3,9 vezes, né? E ela, sim, ela deixa na mesa, né, como eu mostrei para vocês, um resultado financeiro bem relevante, né, variando de 600 a 700 milhões de reais, né? Então, é uma empresa que tem uma operação legal, mas paga muita despesa financeira. Tem um resultado financeiro muito ruim e isso faz com que a empresa deixe de ser uma empresa super bacana e passe a ser uma empresa, assim, normal, vamos dizer, vamos ser a menos, né?
passa a ser uma empresa normal. Então, pessoal, em relação à situação econômico-financeira da Edux, o que a gente percebeu? Que é uma empresa que tem uma liquidez interessante, de algo em torno de 350 milhões de reais, né? O capital de giro está bem maior do que a necessidade, isso é bacana, mas a gente viu também que isso aconteceu em virtude da contratação de novos empréstimos que ocorreram em 2024, né? A Edux, pessoal, é uma empresa que tem um endividamento relevante que está estimado aí em praticamente 3 bilhões de reais, né? Ela tem uma artimanha aí da contabilização do pagamento dos arrendamentos, né? Arrendamento para ela nada mais é do que aluguel, mas o pagamento ele é desmembrado, né? Parte ela joga nas despesas operacionais e aí isso deduz o EBIT, né? E parte disso ela joga nas despesas financeiras, né? E aí com essa jogadinha que ela faz, o que está correto sob o ponto de vista contábil, mas está incorreto sob o ponto de vista gerencial, diga-se de passagem, né? Com essa jogadinha da divisão do pagamento do arrendamento em duas pernas, ela melhora o seu EBIT, né? O EBIT fica mais robusto, e aí quando a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, dá um indicador irreal, né? Quando a gente faz um ajuste gerencial disso, a gente vê a realidade, que é uma empresa que tem um indicador dívida líquida versus EBIT de 3,9, é uma empresa que está deixando aí na faixa de 700 milhões de reais por ano de resultado financeiro negativo, né? E isso é bastante relevante, né? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse endividamento dela é de praticamente 3 bilhões, mas essa empresa ela fez operações de leasing back. Então ela vendeu já imobilizado dela para os bancos e paga arrendamento, né? O endividamento era para estar bem pior, era para estar aí na faixa aí dos seus 4,8, 5 bilhões de reais, né? E aí, o que nós vimos mais? Uma empresa que tem crescido o faturamento nos últimos anos, o CMV está declinante, ok? E isso significa que, se a gente fizer uma avaliação dos últimos 2, 3 anos, o lucro líquido dela até melhorou, o EBIT dela até melhorou, né? Tem uma tendência de melhora, né? De 22 para cá, mas, ao meu ver, é uma performance muito ruim ainda, né? Essa empresa em 2024 ela teve um EBIT de 17%, que está ok, beleza, para o segmento está ok, mas a despesa financeira come tudo, né? Come praticamente tudo e ela tem um lucro líquido de 6,4%. A consequência disso é o quê? É uma empresa que ela tem dificuldade para se livrar do endividamento, é uma empresa que tem dificuldade para pagar bons dividendos, né? Tu pode entrar em qualquer site fundamentalista e você vai ver que os dividendos são pífios, né? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o negócio da Edux, né? O que eu vi, né? No primeiro momento, quando eu estava analisando o negócio, eu fiquei felizão da vida, né? Uma empresa que impressiona bastante, tem praticamente 1.300.000 alunos, né? Que são divididos em 3 grandes negócios, né? O Premium, o EAD e o presencial. Mas aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre esses negócios e tem algumas considerações para serem feitas, né? No que diz respeito a risco, né? E a garantia de perenidade do faturamento, a recorrência do faturamento no longo prazo, né? Porque aqui no canal a gente estuda as empresas para investir no longo prazo. Então o foco sempre, eu vou sempre puxar a sardinha para esse lado, né? E aí, o que nós vimos? Nós vimos um setor premium muito forte, né? Ele tem apenas 16% do faturamento. E o prêmio é formado pelas escolas de medicina e pelo IBMEC. E o que a gente viu é que o ticket médio é muito alto, né? Um curso de medicina na Edux não sai por menos de 10 mil reais por mês e o IBMEC não sai por menos de 3.500, né? Estes são os tickets médios, né? A mensalidade média dos alunos. Apenas, não chega nem a 20 mil, 19 mil e pouquinhos alunos, 19 mil alunos, apenas isso é responsável por 16% do faturamento da empresa, mas tem uma margem muito alta de 40%. E essa margem, como ela é muito alta, ela gera uma margem líquida em dinheiro muito elevada, praticamente de 40%. De tudo que é gerado, da margem em dinheiro que é gerada pela Edux, vem do segmento Premium. Mas qual que é a minha preocupação em relação a esse segmento? A minha preocupação são as críticas que a gente tem visto do setor no geral, né, em relação às escolas de medicina, né? A questão da qualidade do aluno, a qualidade do profissional que está sendo formado. Existe toda uma tentativa aí de diminuir, o governo já está diminuindo
a autorização para a abertura de novas faculdades de medicina. E o que aparentemente é incontroverso é a qualidade do profissional que é formado nessas faculdades, né? Então eu não sei se isso no longo prazo é sustentável, eu fico um pouco preocupado, e mais ainda por perceber que este segmento ele é responsável por apenas 16% do faturamento, mas ele é responsável por 40% da margem em dinheiro que a companhia gera, né? Então isso é um ponto de atenção relevante. Eles possuem um outro negócio que é muito interessante, que é o EAD, né? O ensino à distância. E esse EAD, ele engloba aí praticamente 1.100.000 alunos, né? Mas ele tem uma mensalidade baixinha, R$ 230 por mês, né? E aí o que acontece? Você tem uma margem muito reduzida. Então você tem 1.100.000 alunos que geram menos margem monetária do que o negócio premium, né? A margem, né, desse negócio está em torno de 16%. Então, assim, eu acho que é muita confusão, é muito risco para uma margem muito pequena. Assim, esse negócio do ensino à distância é uma discussão meio apaixonante, né? Eu, por exemplo, sou mais velho, tenho aí meus 53 anos, então sou de uma época que eu tinha que ir na aula para estudar, né? Eu fiz a minha graduação e as minhas pós-graduações no ensino presencial. Mas recentemente eu fiz uma outra pós-graduação na FGV e ela foi à distância. Mas ela teve uma qualidade muito boa. Eu gostei muito do curso que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. E era EAD, 100% EAD. Mas tinha um ticket mais alto, né? É claro, é uma pós-graduação, tinha um ticket aí na faixa aí dos R$ 1.100 por mês, né? Mas esse assunto é muito apaixonante. Mas o que é incontroverso é que já existe uma tendência de limitação da abertura de novas escolas e de novos cursos, né, a serem oferecidos nesse modelo. Muitas escolas hoje estão migrando para o semipresencial, que seria o híbrido aí entre o EAD e o 100% presencial, né? Inclusive, a empresa ela tem esse modelo também. O modelo presencial e o semipresencial na Edux, ele é responsável por 50% do faturamento da empresa. Mas a margem é até menor, é 7%, né? E aí fica complicado, mesmo porque nesse segmento é onde está grande parte do imobilizado da empresa, né? No segmento presencial. Obviamente não é no EAD, né? Então, assim, cada um dos negócios eu acho que tem um ponto fraco, né? E aí o blend não me agrada muito. A mistura, quando a gente mistura os três grandes negócios, eu não fico muito convencido da tese de investimentos, né? Eu acho que existem outros investimentos na B3 que são mais pacíficos, né? Isso sem contar o que a gente percebe que esse segmento educacional acaba que ele tem uma interferência governamental muito grande, né? E no caso da Edux, o que a gente percebeu é que esse impacto do governo ele não foi um vetor preponderante para a valorização das ações, né? Sim, desde a posse do governo Lula para cá, teve uma valorização. E essa valorização ela ocorreu muito no ano de 2023, depois a ação andou de lado, depois ela até caiu no ano de 2024, agora em 2025 ela está se recuperando, né? Mas enfim, não é um movimento que a gente achava que seria um movimento bem forte e unidirecional, né? Isso não aconteceu. Mas enfim, sob o ponto de vista econômico-financeiro, é uma empresa até ok, né? O que compromete ela é realmente a questão dos endividamentos. Mais uma vez, né, pessoal, a gente faz análise, sempre a gente esbarra nessa questão do endividamento, né? São poucas as empresas que têm essa questão muito bem equacionada dentro da empresa, né? Mas enfim, voltando para o caso da Edux, né? Então, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela até seria aceitável se não tivesse essa questão do endividamento que aí sangra grande parte do EBIT. Mas assim, o negócio, eu não sou convencido do negócio em relação a esses três grandes negócios que ela tem, que é o Premium, que é o EAD e que é o presencial, porque cada um deles tem um ponto fraco, né? Só lembrando, o EAD e o Premium em relação à qualidade, né? E o ensino presencial
em relação ao imobilizado que você tem que ter para colocar esse negócio para funcionar e no fim te dar uma margem pequena. Ok? E aí, gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Eu faço esse vídeo para vocês com muito carinho. Se vocês tiverem algum comentário, tiverem alguma sugestão, coloca aí que eu vou ter prazer em avaliar. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.